esse ano aqui na Igreja Evangélica a Bênção com uma campanha que trouxesse um impacto para a tua vida pessoal. E o Senhor falou ao meu coração sobre identidade espiritual. Eu disse identidade espiritual. Deixa eu perguntar para você, você trouxe a tua identidade? Pega aí na tua bolsa a tua identidade, tudo bem? No mundo físico nós temos uma identidade, mas no mundo espiritual nós devemos ter uma também. Pergunta para quem está perto de você, você tem identidade? Espiritual? Então hoje estamos começando uma campanha a qual carrega o nome Identidade Espiritual. Eu disse... Identidade Espiritual. Não, eu não ouvi, eu disse... Identidade Espiritual. E nada melhor para começar uma campanha como essa do que falar sobre as feridas provocadas pela orfandade. Diga comigo, a orfandade tem a capacidade de gerar marcas, feridas tão profundas que leva a pessoa a querer vingança. Esse é o problema quando você sofre uma ferida profunda. Escuta, o problema de sofrer uma ferida profunda é que todas as vezes que a ferida ela suscita dentro de nós um desejo de vingança. E uma das coisas que provoca feridas profundas é a orfandade. Por isso a preocupação de Jesus de deixar uma promessa para mim e para você. E a promessa é: eu não vos deixarei, mas voltarei. Eu não vos deixarei, mas eu voltarei. Porque Jesus fez a questão de deixar eu e você debaixo dessa promessa, porque Ele sabe as marcas que a orfandade deixa. Entendeu? As marcas que a orfandade deixa. Quem está conseguindo entender até aqui, diga eu. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez alguém não tenha dito para você. Para que você entenda o que é marcas de orfandade, em primeiro lugar você tem que entender que toda emoção conectada a algo ou alguém sustenta uma história funcional ou disfuncional, que continuamente e constantemente cada um de nós contamos para nós mesmos. O que determina se essa história será funcional ou disfuncional é o significado que você dá para algo ou para alguém. E esse significado está relacionado ao seu foco, se ele está no positivo ou no negativo, se você procura um problema ou uma solução. Entenderam? Ok, a gente conversa depois. Olha para quem está perto de você e diga assim: hoje você vai entender que inteligência emocional não é o controle das emoções, mas é entender como ela funciona. Porque se alguém tem dito para você que inteligência emocional é você controlar seus sentimentos ou suas emoções, isso é uma furada. O ser humano é completamente incapaz de controlar emoções e sentimentos. Inteligência emocional é quando você começa a compreender como você funciona. Como você funciona. E esse é o grande problema. O ser humano não se conhece a fundo. Pergunta para quem está perto de você: você já começou a se conhecer a fundo? A gente gasta tanto tempo procurando conhecer os outros e a gente acaba se esquecendo de conhecer a nós mesmos. Porque quanto mais você se conhece, olha aqui para mim, quanto mais você se conhece, de maneira mais saudável você vai reagir a tudo e a todos. Eu disse a tudo e a todos. E aí você começa a observar que vencer as feridas e as marcas da orfandade acontece quando você entende como você funciona e como você deve processar a tua história. Voltando ao começo, a orfandade nada mais é do que marcas que ficam numa pessoa
por ela, em algum momento na vida, ter sofrido da ausência paterna. Eu disse da ausência paterna. Quando eu falo sobre falta de paternidade, quando eu falo da ausência de paternidade, tudo bem, por mais que eu use a expressão paternidade, eu estou falando de papai e mamãe. Eu estou falando de papai e mamãe, que eu e você precisamos para crescermos de maneira saudáveis e plena. Que nem essa bebezinha aqui, ó, para que ela cresça de maneira saudável e plena, de maneira saudável e plena. A Bíblia relata que ela precisa de duas referências. Quantas referências? Duas. Uma materna e outra paterna. Uma materna e outra paterna. Todo ser humano que cresce sem uma referência materna ou sem uma referência paterna, cresceu em um lar que nós costumamos a chamar de lar disfuncional. Ou seja, lar disfuncional, onde faltou alguém que não conseguiu cumprir a sua função. Escuta, que não conseguiu cumprir a sua função. E o número de lares, o número de casas disfuncionais no Brasil só aumenta. Só aumenta. Eu disse que só aumenta. Não, e eu acho assim de uma baita ignorância quando uma mulher diz assim, mas lá na minha casa eu aprendi a fazer o papel da mãe e do pai. Impossível. Uma mulher nunca vai conseguir suprir numa criança a paternidade, assim como um homem. Aí tem aqueles homens que criaram a criança sozinho e ele diz assim, mas eu aprendi a ser pai. Pai, o que você fumou para inventar esse pai? Olha para quem está perto de você e diga assim como o pai jamais será capaz de ser uma referência materna. Irmãos, por isso que tem o pai e a mãe. Porque cada um cumpre a tua função, cada um cumpre a tua função. Esse é o projeto de Deus, é o projeto de Deus. Eu disse que é o projeto de Deus. Pode soar preconceituoso nessa geração, eu não sei, pode soar um pouco assim retrógrado, mas é o que a Bíblia me fornece. A referência paterna e materna. A referência paterna e materna. A referência paterna e materna. Talvez ninguém nunca tenha dito para você, mas a primeira referência que todo ser humano tem de quem é Deus, escuta, a referência que todo ser humano tem de quem é Deus é os pais. Então o que vai determinar a visão que você tem de quem é Deus é o tipo de pais que você teve. Toda criança vai procurar uma referência de Deus nos pais. Nos pais, eu disse nos pais. Tanto é que quem dá mais problema no relacionamento com foram aqueles que não tiveram um bom relacionamento com os pais. Eu venho atendendo e eu venho dando atendimento de cura e de libertação para centenas de pessoas. E aí você observa que na maioria das vezes, quem tem um problema no se relacionar com Deus, teve problema de se relacionar com os pais. Olha para quem está perto de você e pergunta para essa pessoa que teve coragem de sentar do teu lado. Pergunta para ela, os seus pais foram modelo ou pesadelo? Você não é obrigado a responder para ela, tá certo? Tá bom, você respondeu, né, Jéssica? Toda antecipada, falativa, já contou. Pergunta para quem está do outro lado, para não ficar com inveja, que agora tem isso na igreja. Pergunta para quem está do outro lado. Mas se não tiver ninguém do seu lado, fica quieto, uma coisa de espírito. Olha para quem está do outro lado e diga assim, os seus pais foram modelo ou pesadelo? Sabe por quê? Porque essa noite aqui, eu disse que essa noite nós temos pessoas que foram geradas de uma forma. Não, todo ser humano tem a opção de ser gerado de 3 formas. Quantas formas? 3. Quantas formas? 3. Tem pessoas aqui que foram geradas por amor. Aqui ó, por amor. Tem pessoas aqui que foram geradas por acaso. E tem pessoas aqui que foram adotadas.
Há três formas do ser humano ser gerado, do ser humano ser gerado. Ou é por amor, ou é por acaso, ou é adotado. Vem comigo. Ou é por amor, ou é por acaso, ou é adotado. E aí você começa a observar que quando o ser humano ele é gerado por amor, escuta, gerado por amor. Papai e mamãe sentou, já casados, bonitinhos, e planejaram como você viria, que mês você nasceria, como seria tudo. Então o amor dos dois levaram a planejar você, como e quando, em que momento você chegaria. Então mamãe disse assim, ó, se a gente começar a tentar nesses meses, se for ela ou ele, vai nascer em tal mês, tal. Ou seja, gerados por amor, é quando o papai e mamãe planejou você. Eu disse que planejou. Agora tem o por acaso, né? Eu fui por acaso. Por acaso, papai e mamãe não planejou. Na verdade, sua mãe se aventurou. E depois, no outro dia, ela ligou. Você tem que devolver esse leque para aquela irmã que você quebrou dela no ano passado. Cadê? Mas tem que devolver. Você pensa que eu esqueci? Quem é a irmã que você quebrou? Ela lembrou. Ela já guarda uma coisa no coração, ela já entrega diante de Deus, no tribunal você não sofre. Mas o leque, tu queima. Ela já até guardou o leque. Tá bom, você devolve até o final do ano, você tem um ano aí para devolver o leque. Mas eu lembro. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Ou seja, por acaso, aí ligou no outro dia e disse, então, deixa eu dizer uma coisa para você, acho que ontem nos excedemos, não tinha nenhum compromisso, não tinha nenhuma aliança. Talvez foi uma aventura, talvez foi de maneira inesperada, talvez foi uma surpresa, talvez foi um presente. Tem alguém aqui que talvez tenha sido gerado por acaso, mas tem aquele que foi adotado. A mãe de alguma maneira concebeu você, se achou completamente sem estrutura emocional, sentimental, financeira e psicológica para criá-la e para criá-lo, e de alguma forma arrumou um jeito de te deixar nos braços de alguma mulher que não poderia ter, ou na porta de algum orfanato, ou num tambor de lixo, como a gente vê muito isso no Brasil, infelizmente. E aí uma família que te amou, uma família que te adotou, depois de muito tempo contou para você que você era adotada. Depois de muito tempo você descobriu que você era adotado. Que em algum momento você foi abandonado, você foi rejeitada, mas uma casa, uma família por amor te recebeu. Por amor te recebeu. Então talvez você se identifique com uma dessas três opções. Talvez você diga, não, pastor André, eu fui gerado por amor, eu fui gerado por acaso. Não, pastor, eu fui adotado. Olha para quem está perto de você e diga assim, a pergunta não é de que forma você foi gerado. É como você reage a isso. Porque eu, Cida, também fui por acaso. Minha mãe já tinha tido a minha irmã. Oi? Na menopausa. Então foi por acaso. Não, foi super por acaso, amado. Então, minha mãe já tinha tido a minha irmã, que é mais velha. O sonho do meu pai era que a primeira criança fosse menina. E foi. Veio minha irmã mais velha. Depois veio um irmão meu. Aí veio o irmão meu. Depois do irmão meu veio uma outra irmã minha. Vieram três. Aí papai e mamãe olhou um pro outro e falou, chega. Vamos fechar a lojinha, vamos fechar a empresa, baixar o CNPJ, já era. Abrir falência. E minha mãe tomando remédio, o ginecologista disse para minha mãe, esse remédio está fazendo mal para você, nós vamos trocar. E a hora que mamãe foi trocar o remédio, papai muito cheio do fogo, do manaia, do subricaia, dos mantufly, neco, moco, no foco, no vulco, quem veio? Eu vi. Eu vi. Então papai e mamãe não me planejou.
Mas eu entendo hoje que eu era um plano da parte de Deus. Qualquer maneira que Deus me levantou, a forma que Deus me usa, se olha para os meus três irmãos, não é da mesma maneira. Então eu talvez não fui um plano, não fui um projeto de papai e mamãe, mas fui um plano e um projeto da parte de Deus. Então a maneira que eu lido de ter sido gerado por acaso é da maneira mais saudável. Pergunta para mim, por quê? Porque só pode me rejeitar quem primeiro me aceitou. Escuta, só pode me rejeitar quem primeiro me aceitou. E o primeiro que me aceitou não foi minha mãe nem meu pai. O primeiro que me aceitou na fecundação foi meu Deus, porque só Ele é capaz de dar vida. Só Ele é capaz de dar vida. Só Ele é capaz de dar vida. Estou que a fecundação houve vida, então Ele me aceitou primeiro. Ele me aceitou primeiro. Eu só aceito a rejeição daquele que primeiro me aceitou. E já que aquele que primeiro me aceitou não me rejeitou, qualquer outra coisa para mim é café pequeno. Olha para quem está perto de você e diga assim: resolva essa situação, entendendo que tu és um projeto e um plano de Deus. Quem está entendendo isso, diga eu. A maneira que você processa a tua história, olha aqui para mim, a maneira que você processa a tua história vai determinar muita coisa na tua vida. Então eu começo a entender que o plano e o projeto divino na minha vida era muito forte, assim como na sua, que você, na menopausa, você vê. Aí você começa a entender que a maneira que você reage à sua história, a maneira que você reage à sua história, vai determinar seu futuro. Quem está entendendo, diga eu. Aí nasce o indivíduo necessitando de uma referência materna e paterna, porque a referência dos pais, a referência dos é que vai determinar a visão que você vai ter em relação a. Por isso que o adversário quer destruir a família, porque o adversário comprometendo, olha aqui ó, o adversário comprometendo o teu relacionamento com os seus ele já consegue comprometer futuramente o teu relacionamento com Deus. Então, quanto mais problema o ser humano tiver com os pais, mais distante você estará de Deus. Olha para quem está perto de você e diga assim: por isso que a orfandade é uma maldição. Se você ler o livro de Malaquias, capítulo de número 4, versículo de número 5 e 6, vocês conseguem projetar aí para mim? Por favor, Malaquias, capítulo de número 4, tenta colocar para mim o versículo 6, que a gente vai direto ao ponto. A Bíblia relata que Deus traria a conversão do coração dos pais dos filhos aos seus, para que ele não tenha que ferir a terra com maldição. Para que ele não tenha que ferir a terra com maldição. Então Deus está falando já no livro de Malaquias que ele precisava trazer uma conversão. Olha aqui ó, precisava trazer uma reconciliação entre os pais e os filhos, e entre os filhos e os pais. Porque se não houver um bom relacionamento entre pais e filhos e pais, provocará uma ferida na terra, e Deus vai ferir a terra com maldição. Então hoje você vê uma maldição na terra, olha para mim, hoje você vê uma maldição na terra, porque os pais não se dão com os filhos, e os filhos não se dão com os pais. Isso atrai maldição. Olha para quem está perto de você e diga assim: esse é o alvo do inferno. É estragar a paternidade. É estragar relacionamentos de pais com filhos, para que haja maldição. Quem está conseguindo me acompanhar, diga eu. Então todas as vezes que falta paternidade, todas as vezes que falta relacionamento com os a chance de haver maldição na tua vida é muito grande. Diga comigo: Senhor, me ajuda. Isso te faz se perguntar continuamente: tivemos pais modelos ou pesadelo? Modelo ou pesadelo? Sabe por quê? Porque o que vai ajudar na construção dos seus
circuitos emocionais. Olha aqui, ó. O que vai ajudar na construção dos seus circuitos emocionais é pai e mãe. Porque emoção não é algo intrínseco. Acho que acertei. Emoção é algo adquirido. Então ninguém nasce com as emoções prontas. Nós vamos adquirindo emoções. Adquirindo emoções. E eu vou repetir aqui enquanto eu puder. Emoção é uma experiência física, sentimento é uma experiência mental. Então quando eu falo de emoção, eu falo de experiência física. Toda experiência física, ela é adquirida. Ela é a mão tremer, coração acelerar, a boca secar, intestino parar de peristaltar, as pitialinas produzir saliva, ou seja, eu suar. Emoção, ela é adquirida. E o que vai determinar a construção das minhas emoções é o tipo de referência paterna e materna que eu tive. Se eu tive uma mãe histérica, se eu tive uma mãe louca, se eu tive um pai depressivo, alcoólatra, a chance de eu ter as minhas emoções desequilibradas é grande ou pequena? Grande. Então hoje você não consegue reagir a tudo de maneira positiva, porque as suas emoções foram adquiridas de maneira desequilibrada, por causa da referência paterna e materna, que foi um pesadelo para você. Diga comigo, Senhor, me dá compreensão. Porque a verdade, irmão, é que as emoções, elas nada mais são do que uma interpretação de tudo que nós vivemos. Diga comigo, a emoção, ela é a interpretação, do cérebro, em relação ao que está acontecendo. Ou seja, ó, eu tive uma emoção. Olha aqui para mim, eu tive uma emoção. Já que eu estou tendo essa emoção, o cérebro vai dar uma interpretação. Vai dar uma interpretação. E depois que o cérebro dá uma interpretação para a minha emoção, aparece um sentimento. O cérebro dando uma interpretação para a minha emoção, aparece um sentimento. O cérebro dando uma interpretação para a minha emoção, aparece um sentimento. E se esse sentimento é negativo, o que eu tenho que fazer? Reinterpretar. Só que para mim reinterpretar esse sentimento que foi negativo, eu tenho que passar por aquela situação de novo. Mas aí eu interpretei da mesma forma, aí eu passo de novo. Aí eu interpretei da mesma forma, eu passo de novo. Aí eu interpretei da mesma forma, aí Deus faz eu passar o quê? De novo. Por quê? Porque Deus quer que eu e você venhamos interpretar as coisas de maneira positiva ou negativa? Positiva. E enquanto você na presença dele estiver interpretando de maneira negativa, ele vai passar você por aquilo de novo. É você entender que você tem que reagir, e não é de maneira negativa, é de maneira positiva. Sempre vai ter gente que não gosta da gente, sim ou não? Sim. Sempre vai ter gente com inveja da gente, sim ou não? Sim. Então por que você reage sempre da mesma maneira quando alguém te afronta? Você é trouxa, você fuma o quê? Maconha? Olha para quem está perto de você e diga assim, até quando? Você vai permitir as pessoas alterar o seu dia? Então todas as vezes que eu reajo a uma afronta, a uma calúnia, a uma difamação de maneira negativa, Deus permite eu passar por aquilo de novo, a fim de que eu venha a reagir de maneira diferente. E aí eu reajo igual, Deus permite de novo. Aí eu reajo igual, Deus permite de novo. Aí você fala assim, ai meu Deus, o que acontece? Só tem gente falsa na minha vida, só tem gente que me traz, só tem gente que me apoia. Não, só tem você que é trouxa, que até agora não aprendeu a lidar com essa laia. Sempre vai ter gente para bloquear a gente na internet, sim ou não? Sim. Para falar mal da gente, sim ou não? Sim. Então o erro não está nesse povo não, irmão. O povo é zoado mesmo. O povo é bagaceira, é vida louca. Então o problema não está com esse povo, o problema está com você, que não está conseguindo reagir da melhor forma. Olha para quem está perto de você e diga assim, entenda que isso é falta de paternidade. Sabe por quê? Porque se tivéssemos tido uma estrutura emocional, sentimental e psicológica dentro de casa equilibradíssima, não sofreríamos tanto na vida. Mas sua mãe era uma desequilibrada. Aí você pega a história da sua avó,
Aí você pega a história da tua bisa, tua bisa era louca. Né? Aí você pega a história do lado do teu pai, é bom a gente até abafar o caso. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó, foram modelos ou pesadelos? Quem está conseguindo me acompanhar, diga eu. Você sabia que 50% das pessoas que têm a sexualidade deformada, escuta, 50% das pessoas que têm a sexualidade deformada é porque faltou em algum momento um referencial de paternidade? E quando eu falo de sexualidade deformada, não falo da lésbica, do gay, eu falo daquele adúltero também. Falo daquela prostituta também. Olha para quem está perto de você e diga assim, a falta de paternidade, afeta não só as emoções, mas a sexualidade. Lembrando que sexualidade também não é algo que nasce com a gente, é algo adquirido. Ninguém nasce travesti, drag queen. Ninguém nasce hétero, ninguém nasce lésbica, pedófilo, dungeon badger, no open, assexuado, female, não female. Escuta, nasce o indivíduo, nasce o indivíduo. E a sexualidade é construída através da fé, do ambiente, da cultura, da disciplina e do sistema a qual o indivíduo foi inserido. Então aí vai vindo a construção, vai vindo a construção, diz que vai vindo a construção. Você está entendendo que para você chegar nesse formato que você chegou, não dependeu só de você? Então para de se culpar por quem você se tornou, não dependia só de você. Você precisou muito de um pai e de uma mãe. Olha para quem está perto de você e diga assim, porque o fruto não cai longe do pé. Não, e a psicologia já comprova, aqui ó, a psicologia já comprova que inconscientemente toda filha repete a mãe. Inconscientemente todo filho repete o pai. E a biogenética e a engenharia genética comprova que agora pelo sangue, você não passa para a tua filha só características genéticas e físicas. Não é porque você tem olho azul que a tua filha vai ter também. Então não passa pelo DNA, que é o dióxido de ribonucleico, não passa só características genéticas e físicas. É comprovado pela biogenética que agora, pelo sangue, você passa para a tua filha características comportamentais. Então talvez um comportamento que você teve a vida toda, teu filho vai ter também. Olha para quem está perto de você e diga assim, paternidade é algo sério. Agora, pior do que ter tido uma referência paterna negativa, olha para mim, pior do que ter tido uma referência paterna negativa, uma referência paterna negativa, é não ter tido. Eu estava lendo um livro, o livro é do Bruce e da Barbara Thompson. O nome do livro é Coração Sem Parede. O livro, ele retrata uma pesquisa que foi feita com os filhos a qual os pais se ausentaram porque tiveram na guerra. Aqui ó, a pesquisa foi feita com filhos a quais os pais se ausentaram porque foram para guerra. Analisando esses filhos, foi constatado que as marcas que ficaram neles, são semelhantes as marcas que ficaram naqueles que o pai morreu. Mas esses filhos, a qual os pais se ausentaram porque estavam na guerra, os pais voltaram? Voltaram. Mas essa ausência do pai, provocou as mesmas marcas que estão naquele filho a qual o pai morreu. Sabe o que isso me leva a acreditar? Que um pai morrer e um pai ausente é a mesma coisa. Entre ter um pai ausente e um pai morto, tanto faz. Antes fosse que teu pai tivesse morrido do que ter sido tão ausente como ele foi, onde você só foi criado pela sua mãe. Por que você está dizendo isso, pastor André? Porque essa foi a preocupação de Jesus. É porque quando ele estava na terra, ele conseguiu suprir, eu disse que ele conseguiu suprir aquela paternidade que faltava em todos, Quando ele teve que morrer, ele disse, eu vou, mas eu não vos deixarei, porque eu voltarei. Jesus sabia que esse sentimento de abandono, esse sentimento de ausência iria deformar eles espiritualmente. Eu disse que iria deformar eles espiritualmente. Então Jesus disse, eu não vos deixarei. O que existe de órfão, de pai vivo, você não tem noção.
Olha para quem está perto de você e diga assim: só aumenta Só aumente o número o número de órfãos de de pai vivo. pais vivos. O que é ser órfão de pai vivo? É você saber que em algum lugar você tem um pai, mas que para você nunca foi. Pai, Quem está conseguindo compreender o que eu estou pregando, diga eu. eu. E esse é o problema de você ter essas marcas de orfandade. Órfão não é aquele que não tem pai. Órfão também é aquele que tem pai, mas de alguma forma ele nunca foi presente. Ele nunca esteve lado a lado. Ele nunca te deu um abraço. Verdade. Qual é a lembrança que você tem do teu pai dizendo para você: o pai tem orgulho de você? Qual é a última lembrança que você tem do teu pai te dando um abraço e dizendo: eu sonhei com você antes de você nascer? Porque quando eu vou fazer a cura de paternidade, através das marcas de orfandade, a primeira pergunta que eu faço no atendimento é: qual é a memória mais antiga que você tem do teu pai? Mas uma positiva, uma... Positiva. Normalmente as pessoas demoram demais para se lembrar de uma memória positiva mais antiga que carrega do... Pai. Não ouvi, que carrega do pai. Mas na grande maioria não existe. Não existe. Não existe. A pergunta que eu faço: qual é a nota de 0 a 10 que você dá para o relacionamento que você tem com o seu pai? Ou que você teve? Qual é a nota de 0 a 10 que você dá para o relacionamento que você teve com a tua mãe? Ou que já teve? A maioria dos brasileiros tiveram dificuldade no relacionamento com os Pai. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é isso que tem dificultado o teu relacionamento com Deus. essas marcas de orfandade que ficou em você. E sabe o que provoca as marcas de orfandade? Pergunta para mim: o quê? O quê? Aquele afeto, aquele cuidado, aquele zelo, aquele carinho que era para você ter recebido do teu pai e da tua mãe e você não recebeu. Isso é muito importante para uma criança. E esse toque, esse zelo, esse cuidado entre você e ela já começa aos 4 meses. Já começa aos 4 meses. Porque aos 4 meses de gestação a criança já consegue ouvir tudo do lado de fora. Eu vi